Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos hoje dar continuidade ao Seminário Teológico Palavra de Vida, módulo 5. Estamos estudando pneumatologia ou paracletologia, que é a parte da teologia sistemática que estuda o Espírito Santo. A matéria está na descrição do vídeo. Irmãos, a aula foi preparada agora há pouco. Aliás, ela estava preparada, mas eu enriqueci aqui com alguns conteúdos. Parece que ficou grande, não sei quanto tempo, mas vale a pena ir até o final, porque hoje nós vamos falar sobre assuntos muito importantes. Vamos iniciar a aula com a revisão da aula 5, os nomes atribuídos ao Espírito Santo. Nós falamos que o Espírito Santo, ele é chamado na Bíblia de vários nomes: o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, o Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da promessa, o Espírito da verdade. Eu fiz aquela explicação, né, daquele texto, quando diz a respeito do Espírito da verdade, topneuma tesaleteias, que está em grego, e esse tesaleteias, esse tes é um artigo definido. Nós sabemos que o artigo definido, ele define substantivo, é o, a, os, as. Então aqui fala que é o Espírito da verdade, e não o Espírito de verdade. Muitas vezes a gente poderá se deparar com essa tradução, o Espírito de verdade, mas o Espírito Santo não é o Espírito Santo de verdade, ele é o Espírito da verdade. Esse artigo definido, ele é substancial, ele é importante, ele é muito determinante nessa definição. O Espírito da verdade é uma coisa, o Espírito de verdade é outra coisa. E essa colocação Espírito de verdade, se referindo ao Espírito Santo, não está muito bem aplicado. Topneuma tesaleteias, como está no grego bíblico, o Espírito da verdade. O artigo, ele faz uma diferença muito grande. A gente fala assim: Jesus é Senhor. Amém, Jesus é Senhor. Mas a gente fala assim: Jesus é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Então, a gente vê que esse artigo definido, ele traz um peso maior na definição do substantivo, amém? Então, topneuma tesaleteias, o Espírito da verdade, e não o Espírito de verdade. O Espírito da graça, o Espírito da vida, o Espírito de seu Filho, o Espírito da glória e de Deus, o Espírito eterno, o Espírito de adoção. Esses são os nomes que o Espírito Santo é referido na Bíblia, faz referência ao Espírito Santo na Bíblia, esses nomes que nós acabamos de ler. E agora, na revisão da aula 6, da videoaula 6, nós falamos que o Espírito Santo, ele é mencionado pela primeira vez em Gênesis, capítulo 1, versículo 2, né, que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E lá em Apocalipse 22, versículo 17, é a última referência ao Espírito, quando diz assim: o Espírito e a noiva dizem, vem, né, se referindo a Jesus Cristo vir. E o ministério do Espírito Santo, ele continua ainda hoje na igreja. Amém? E é o que nós estamos vendo. Nós vimos na aula passada o ministério do Espírito Santo no Antigo Testamento, no ato da criação, na ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, na vida de José, na vida de Moisés, na vida de Bezalel, que Deus dava habilidade, inteligência para ele fazer, para ele ter conhecimento em todo artifício, né? Ele fazia moldes, ele trabalhava com ouro, ele trabalhava o ouro, trabalhava madeira, fazia as artes, né? Na vida de Josué, na vida de Otiniel, na vida de Gideão, no casamento de Sansão, quando ele feriu 1000 homens com uma queixada de jumento, Samuel foi enviado a Jessé e o Espírito Santo se apossou de Davi.
Atualmente o Espírito Santo habita para sempre na igreja, ele não se retira, porque já houve a remissão dos pecados, já houve o perdão dos pecados. Mas no Antigo Testamento, o Espírito Santo ele se retirava, ele vinha, igual Sansão, por exemplo. O Espírito Santo veio e se apossou de Sansão, ele pegou uma queixada de jumento, matou 1000 filisteus com aquela queixada de jumento, se libertou das cordas, né? Toda aquela força que ele tinha pelo agir de Deus na vida dele, e depois o Espírito Santo se retirava, mas agora o Espírito Santo ele habita para sempre conosco. Por quê? Porque o sacrifício pelos pecados já foi feito, nós já somos lavados e purificados pelo sangue de Jesus. Pecamos, nós somos pecadores remidos pelo sangue do Senhor. E Jesus disse que o Espírito Santo habitaria para sempre conosco. Estaria para sempre com a igreja. Falamos que nós não devemos apagar o Espírito Santo em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. Agora na videoaula de hoje nós vamos falar sobre a videoaula 7, vamos falar sobre a ação do Espírito Santo no Novo Testamento, introdução. A atuação do Espírito Santo no Novo Testamento pode ser dividida em duas partes: período pré-pentecostal e período pós-pentecostal. O período pré-pentecostal é antes do Pentecostes, ou seja, antes da descida do Espírito Santo, registrada em Atos capítulo 2. O período pós-pentecostal é o período após a descida do Espírito Santo. Alguns eventos bíblicos que aconteceram no período pré-pentecostal, ou seja, no período antes da descida do Espírito Santo. Em João Batista, né, o nascimento de João Batista, pois aqui o anjo diz: pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. Então aqui nós vemos o Espírito Santo agindo na vida e no ministério de João Batista. Nós entendemos ali quando Maria visitou, né, Isabel, aí ambas estavam grávidas. Isabel estava com 6 meses e o neném, né, o João Batista, ficou agitado dentro do ventre de Isabel, né? Certa vez teve um irmão que falou assim: foi naquele momento que João Batista foi batizado com o Espírito Santo. Mas a gente vê ali que houve um agir de Deus na vida de João Batista, né? Mas não podemos dizer que foi ali que ele foi batizado com o Espírito Santo, mas nós vimos que houve um agir de Deus na vida de João Batista já desde o ventre. Ele será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. Talvez tenha sido naquele momento ali que ele tenha sido cheio do Espírito Santo. Os pais de João Batista, Lucas capítulo 1, versículos 41 e 67, ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Foi o que nós falamos, né? Lucas capítulo 1, versículo 41. Talvez tenha sido ali que João Batista também já tenha sido cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. São coisas maravilhosas, né? A profecia se cumpriu, né? O anjo disse que ele seria cheio do Espírito Santo desde o ventre materno, e depois quando Maria foi lá, Isabel ficou cheia do Espírito Santo, e com certeza ali também João Batista recebeu a porção dele também, né, do Espírito Santo. Maria, quando ela foi concebida, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mateus capítulo 1, versículo 18. Tudo isso aconteceu no período pré-pentecostal, ou seja, antes do Pentecostes. No nascimento de Jesus, Lucas capítulo 1, versículo 35a, respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Também concernente à gravidez de Maria, né?
Simeão, Lucas capítulo 2, versículo 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo e, quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava. Então, a lei ordenava que ele fosse consagrado, né? O destaque aqui dessa passagem é que o Espírito Santo também, no período pré-pentecostal, atuou na vida de Simeão. Quer dizer, o Espírito Santo estava agindo o Espírito Santo. No ministério de Jesus, no revestimento de poder de Jesus, operando assim por meio dele. Mateus capítulo 12, versículo 28. Se porém eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Lucas capítulo 4, versículo 18. Faz referência ao texto de Isaías, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Então aqui nós vemos novamente Jesus falando sobre o agir do Espírito Santo, o ministério do Espírito Santo na vida de Jesus. Foi o Espírito Santo que levou Jesus para ser tentado no deserto. Então nós vemos que o Espírito Santo estava atuando na vida de Jesus, no ministério de Jesus. O Espírito Santo foi prometido por Jesus, João capítulo 16, versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. João capítulo 16, versículo 13. A promessa do Espírito Santo. Agora o período pós-pentecostal, depois da descida do Espírito Santo. O período pós-pentecostal é o período que começa a partir da experiência do Pentecostes, com a descida do Espírito Santo sobre a igreja emergente, conforme nos ensina o livro de Atos, no capítulo 2. Agora ele estava sendo enviado para ficar para sempre conosco. Conforme disse Jesus em João capítulo 14, versículo 16, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Isso só aconteceu porque o sacrifício expiatório de Jesus na cruz do Calvário já havia se consumado. Com a remissão dos pecados pelo sangue de Jesus, o Espírito Santo poderia ter em nós morada permanente. Mais tarde, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, o apóstolo Paulo ensinaria que somos templo do Espírito Santo de Deus, e que ele habita em nós. Paulo disse: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Então, também o agir do Espírito Santo, depois nós sabemos, em Atos capítulo 2, o Espírito Santo desceu ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Aproximadamente 120 pessoas estavam no cenáculo. Cenáculo era uma sala que ficava no segundo andar, alguma coisa nesse sentido. Um espaço mais amplo que ficava na parte de cima da casa, um local reservado, e ali tinham aproximadamente 120 pessoas. O Espírito Santo desceu sobre eles. E o Espírito Santo revestiu os apóstolos para pregar o Evangelho. Em Atos dos Apóstolos, nós vemos o agir do Espírito Santo. É interessante, uma curiosidade, só uma curiosidade, muitos chamam o livro de Atos dos Apóstolos de Atos do Espírito Santo. Então, Atos dos Apóstolos é chamado de Atos do Espírito Santo. Dá uma vontade de espirrar aqui, segurando.
Atos capítulo 4, versículo 8. Pedro e João perante o Sinédrio. Aqui já é o Espírito Santo agindo no ministério dos apóstolos. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, quando Pedro tinha sido preso junto com João, estavam perante o Sinédrio. Em Atos capítulo 7, versículo 55, a morte de Estevão, o texto bíblico diz assim: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Atos capítulo 13, versículo 10, Paulo e Barnabé, a primeira viagem missionária de Paulo. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse. Fixou os olhos em quem? Fixou os olhos no mágico Elimas. Paulo estava pregando para o procônsul Sérgio Paulo e o mágico Elimas estava sendo ali uma pedra de tropeço, né? Aí Paulo exortou ele ali severamente. Você pode ver depois no texto, mas que é apenas a referência dizendo que Paulo estava cheio do Espírito Santo. E como eu disse, eu já fiz um estudo sobre isso. Todavia Saulo, também chamado Paulo, quer dizer, Saulo, ele tinha dois nomes, ele era Saulo e ele era Paulo. É um equívoco muito grande dizer que Deus trocou o nome de Saulo para Paulo. Deus não fez isso. Saulo ou Saul, né? No hebraico não tem essa variação, mas para nós tem. Saulo, Saul é a mesma coisa. Saulo, ele era da tribo de Benjamim. Talvez ele tenha recebido esse nome, que é o mesmo que Saul, em homenagem ao rei Saul, porque o rei Saul também era da tribo de Benjamim. Mas isso cogita-se, porque foi muita coincidência. Os dois têm o mesmo nome e são da mesma tribo. Talvez tenha sido, talvez não. Mas é sempre um comentário que traz algum enriquecimento. Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quando Saulo é o nome judeu de Saulo. Então, quando ele se relacionava com os judeus, ele era chamado de Saulo. Quando ele se relacionava com os gentios, ele era chamado de Paulo. Aqui é a última vez que que aparece o nome Saulo na Bíblia. Depois só aparece Paulo, porque ele estava fazendo as viagens missionárias dele no mundo gentio. Foi para Roma, ele era cidadão romano. Tinha dupla cidadania, né? Ele era judeu e ele era romano. Nas epístolas ele estava escrevendo aos gentios, então ele usava o nome de Paulo para se relacionar com os gentios. Então na epístola ele escrevia, ele assinava como Paulo e não como Saulo, porque ele estava se relacionando com os gentios. Quando ele estava se relacionando com os judeus, ele era chamado de Saulo. E quando estava relacionando com os gentios, ele era chamado de Paulo. Não houve essa questão de que Deus trocou o nome de Saulo para Paulo. Não existe isso. Amém, irmãos? E Atos capítulo 16, versículos 6 e 7, e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Olha só. Eles iam para a Ásia para pregar o Evangelho, mas o Espírito Santo não permitiu que eles fossem para a Ásia. Aí mais tarde, o que aconteceu? Nos versículos seguintes a gente pode ver. Paulo teve um sonho, né? E uma voz disse para ele: desce para a Macedônia. Aí lá em Atos capítulo 16, versículo 16, nesse episódio, quando ele expulsou aquele espírito adivinhador daquela jovem, ali já estava com Paulo, Silas, né? Silas foi no lugar de Barnabé, né? Por aquele problema que teve lá com Marcos na primeira viagem, Paulo e Silas na segunda viagem, e depois Timóteo
também se uniu a eles. Paulo até circuncidou Timóteo por causa disso. Timóteo era grego. E Lucas, que também era grego, mais ali para frente, depois também se uniu a eles. Então, lá em Atos capítulo 16, versículo 16, estavam os quatro: Paulo, Silas, Timóteo e Lucas. Mas quem foi chicoteado, foi preso, foi Paulo e Silas, né? Ou talvez Lucas e Timóteo não estivessem ali naquele momento, ou talvez estivessem mais afastados, né? E só sei que quem foi levado para ser chicoteado foi Paulo e Silas, lá na prisão. Então aqui nós vemos o agir do Espírito Santo na vida dos apóstolos, amém? No período pós-pentecostal. Já também no período pós-pentecostal, na igreja, no agir da igreja, em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 28 a 31, nós vemos a respeito dos dons espirituais, como Deus, o Espírito Santo concede os dons espirituais para a igreja. Mas antes dos dons espirituais, nós vamos falar dos dons ministeriais. Eu falei dons espirituais aqui, mas no título está dons ministeriais. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos ou todos profetas? São todos mestres ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E eu vos passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Aí, logo depois, Paulo entra em Atos capítulo 13, falando da fé, esperança e amor. Então aqui, eu vou ler aqui também o outro versículo para poder comentar. Aquele que desceu, o contexto fala de Jesus, é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, na época, os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, e hoje os evangelistas, pastores e mestres trabalham para a edificação do corpo de Cristo, edificar a igreja. Amém? E nesses dois versículos aqui que nós lemos, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28 a 31, e Efésios capítulo 4, versículo 10 a 12, não diz diretamente que foi o Espírito Santo que deu os dons ministeriais. Refere-se a Deus, né? A uns estabeleceu Deus na igreja, é o texto de 1 Coríntios. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, refere-se a Jesus, falando dos profetas, né? Dos dons ministeriais. Mas nós cremos, e aqui depois fala dos dons espirituais também, sobre dons de línguas, né? Nós cremos aqui, irmãos, que somente podemos ser evangelistas, pastores e mestres, exercer esses dons ministeriais, se o Espírito Santo estiver conosco, amém? Estiver nos ungindo, nos capacitando. Então, mesmo que tenha sido Jesus que tenha nos dado o ministério, um dom ministerial, mas nós só o seremos mesmo de modo agradável a Deus, se a gente fizer isso de acordo com na dependência, né, e na unção do Espírito Santo, de acordo com o agir do Espírito Santo em nós. Então, os dons ministeriais também estão relacionados à presença do Espírito Santo, ao agir do Espírito Santo. Irmãos, aqui tem um assunto polêmico, que diz respeito a se hoje há apóstolos ou não.
e se hoje há profetas ou não. O nosso modo de entender é que hoje não há apóstolos e não há profetas. E a explicação vem agora. Amém? Vamos ler então Atos capítulo 1, versículos 20 a 26. Porque está escrito no livro dos Salmos, é Pedro falando: fique deserta a sua morada, e não haja quem habite nela, e tome outro seu encargo. É necessário, pois, que os homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, olha só a condição, que dos homens, é necessário, pois, que dos homens, dentre os homens, que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi elevado às alturas, ou seja, eles testemunharam que Jesus havia ressuscitado, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram dois, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias, e orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tem escolhido para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Jesus se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Então aqui, mais um comentário: somente depois Paulo se tornou apóstolo, só depois, porque Jesus o chamou diretamente em Atos capítulo 9, e ele também foi testemunha de que Jesus havia ressuscitado. Mas Jesus apareceu para mais de 500 pessoas, quase 500 irmãos, eles viram Jesus ressuscitado. Mas a Bíblia diz que esses homens foram os enviados, foram os apóstolos. Os apóstolos são pessoas que foram enviadas por Jesus. Apóstolo significa enviado, em grego apóstolos, que significa aquele que é mandado em missão. Eles viram Jesus ressuscitado. Então não é só ser enviado, eles foram enviados e eles viram Jesus ressuscitado. Quando eles viram Jesus ser levado aos céus, eles viram Jesus ressuscitado. Paulo viu Jesus ressuscitado, Jesus apareceu para ele. Ele foi enviado como apóstolo dos gentios. Então nós vemos aqui esse detalhe, de que esses homens foram enviados, eles viram Jesus ressuscitado. Eles não só viram Jesus ressuscitado como os 500 irmãos, como diz Paulo, mas eles foram enviados por Jesus, chamados por Jesus. E aqui um versículo chave, que eu acho para poder sustentar essa colocação de que apóstolos e profetas não existem mais, está em Efésios capítulo 2, versículo 20. Diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra da igreja. Então, olha só, né? O contexto fala da igreja, né? Do corpo de Cristo, de que nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Profetas se referem ao Antigo Testamento, e os apóstolos se refere ao Novo Testamento. Ainda havia ali naquela época de Paulo ali, da igreja, essa questão da presença dos apóstolos e dos profetas. João Batista também foi profeta, mas o que acontece aqui? Acontece que depois a igreja, depois no ano 100 depois de Cristo, a Bíblia ela já foi fechada, ela já foi concluída. Então, hoje a profecia máxima é a Bíblia, é a palavra de Deus. Então hoje não tem mais aquele profeta, eu sou profeta e saio como profeta. Existe o dom da profecia. A pessoa ela é usada no dom da profecia, uma palavra profética, uma mensagem profética, mas não que existe aquele profeta, não que existe aquele apóstolo.
Não existe mais apóstolo hoje, não existe mais profeta hoje. E está muito claro aqui, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Pronto, e acabou. Que senão até hoje está entrando fundamento na igreja, até hoje. Até hoje está entrando fundamento, mas o Efésios 2:20 traz uma ideia muito interessante. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Acabou. Os irmãos entenderam? Então, não tem mais essa questão hoje, como nós estamos vivendo, de que tem profeta. Eu sou profeta. Não existe isso. Você pode ter uma palavra profética. Deus, ele te dá uma palavra profética. Mas você não é profeta. Não existe mais o profeta. Todos nós podemos profetizar em algum momento, baseado naquilo que Deus te dá, uma visão que Deus te dá. Você fala alguma coisa e aquilo acontece, você se advertiu aquela pessoa, você falou da parte de Deus, mas isso não significa que você é profeta. Eu sou profeta. Não, foi um momento que Deus te usou ali como um profeta. Ele te fez profeta naquele momento, mas não no sentido, eu sou profeta e em todo lugar que você vai, eu sou profeta. Nós não entendemos assim. Se algum irmão entende de outro jeito, amém, glória a Deus. Não vou ficar aqui debatendo sobre isso, mas eu entendo que Efésios capítulo 2, versículo 20 deixa claro: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então eu acho que fecha bem esse pensamento de que hoje apóstolos e profetas não existem mais. Observação: naquela época havia necessidade dos profetas porque a Bíblia ainda não estava concluída. Com o encerramento do cânon bíblico por volta do ano 100 depois de Cristo, cânon bíblico é o conjunto de livros considerados inspirados e que hoje faz parte, o conjunto hoje faz parte da Bíblia protestante, com 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Mas claro que existe o dom da profecia, no qual o Espírito Santo usa uma pessoa para entregar uma mensagem profética. Mas não existe mais o profeta como conhecemos nos textos bíblicos. Eu acho que ficou bem claro. Interessante que aqui nós entramos um pouquinho na bibliologia, falando sobre o cânon bíblico, que é o conjunto de livros. 39 livros no Antigo Testamento, 27 livros no Novo Testamento, um total de 66 livros. Então nós falamos a respeito dos dons ministeriais. Agora os dons espirituais. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 4 a 11. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera em tudo e em todos. Deixa eu ler de novo aqui, irmãos. Estou preocupado que acusou que a bateria tá fraca. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, e a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outros discernimento de espíritos, a um variedade de línguas e a outro a capacidade de interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então, é o Espírito Santo dispensando os dons espirituais. Observação 1. Os dons espirituais são uma ferramenta poderosa para o crescimento e desenvolvimento da obra de Deus. Distribuídos pelo Espírito Santo, eles são instrumentos para a edificação da igreja e não para o proveito pessoal. Aqui está a referência, pesquisei no site Jesus e a Bíblia, eu
busquei esse comentário. Muitas vezes, irmãos, eu sou obrigado a retirar as referências, porque eu luto com aqueles 5.000 caracteres. E muitas vezes o conteúdo da aula é grande e eu sou obrigado a tirar os versículos bíblicos. Eu só deixo a referência, né, o do texto, mas eu tiro o texto bíblico para poder caber os comentários. Porque o texto bíblico você pode ir lá na Bíblia e consultar, né? Mas eu acho que é mais importante ali na descrição ter o comentário explicando a matéria do que o texto bíblico. O texto bíblico, você vai lá na Bíblia e pesquisa. E eu passo tanta luta com essa questão que muitas vezes é difícil colocar as referências, amém? Mas a gente sempre pesquisa, faz algumas referências, temos as Bíblias de estudo, tudo para procurar trazer um conteúdo edificante para as nossas vidas. Observação 2. Apesar de a aula de hoje ser um estudo sobre o Espírito Santo, é perfeitamente pertinente nós considerarmos o estudo de hoje como parte da eclesiologia, que é a parte da teologia sistemática que estuda a Igreja de Jesus Cristo. Falamos sobre as viagens missionárias de Paulo, né? Falamos sobre evangelismo, sobre a pregação do evangelho, falamos sobre a bibliologia, né? Alguma coisinha, falando ali sobre um pouquinho sobre a estrutura da Bíblia. Então a gente vê como é rico o conteúdo que a gente tem estudado, irmãos. E o objetivo é mesmo a gente ir aprendendo e crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Resumo da videoaula de hoje, da videoaula 7, o Espírito Santo no Novo Testamento, período pré-pentecostal. Eu acho interessante essa revisão final que traz luz sobre tudo que nós falamos, né? E ajuda a memorizar. Período pré-pentecostal, falamos sobre João Batista, né? Sobre Isabel, sobre Maria, os pais de João Batista, falamos sobre Maria, falamos sobre o nascimento de Jesus, falamos sobre Simeão, falamos sobre Jesus, né? A presença do Espírito Santo no ministério de Jesus. Ele levou Jesus ao deserto para ser tentado. Lá em Nazaré, na sinagoga, ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim. E ele também falou que se eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, então é chegado o reino de Deus no meio de vós. Então nós vemos a presença do Espírito Santo no ministério de Jesus. No revestimento de poder de Jesus, operando assim por meio dele, expulsando demônios, e quando ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim. As referências a Mateus capítulo 11, 28 e Lucas 4, 48. Quando ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, ele está se referindo a um texto do profeta Isaías. Jesus prometeu enviar o Espírito Santo, tudo isso no período pré-pentecostal. No período pós-pentecostal, revestiu os apóstolos para pregar o Evangelho. Eu considerei que Atos dos Apóstolos também um livro, é chamado também de Atos do Espírito Santo, não é? É uma curiosidade. O livro de Atos dos Apóstolos é também chamado de livro de Atos do Espírito Santo. Há quem assim chame o livro de Atos. Eu acho interessante. Pedro perante o Sinédrio, cheio do Espírito Santo. A morte de Estevão estava cheio do Espírito Santo. Na vida de Paulo, com o mágico Elimas, que ele repreendeu, né? E quando ele expulsou o espírito adivinhador da jovem de Filipos, já na sua segunda viagem missionária, o Espírito Santo não permitiu que eles levassem a mensagem até a Ásia, né? Eles foram para a Macedônia. Paulo e Silas foram para a Macedônia, aí Timóteo veio, aí Paulo circuncidou Timóteo, aí depois Lucas também se uniu a eles. Aí nessa segunda viagem foi Paulo, Lucas, Timóteo e Silas, os 4. O Espírito Santo dispensa dons ministeriais na igreja. Consideramos apóstolos e profetas. A característica do apóstolo, qual que é? Ele foi enviado por Jesus e ele viu Jesus ressuscitado. A pessoa hoje não viu Jesus ressuscitado, então ela fala que ela é apóstolo. Profeta, hoje nós temos a Bíblia, o cânon fechado. Hoje não existe mais, eu sou profeta. Não existe mais isso. Existe o quê? Existe o dom da profecia, que a pessoa entrega uma mensagem profética. Aí está tudo certo.
Nós temos os evangelistas, os pastores e os mestres, que precisamos da presença poderosa do Espírito Santo para nos capacitar nesses ministérios, e os dons espirituais que são dispensados para a igreja, capacitando a igreja com dons espirituais para um fim proveitoso, né? E para a edificação do povo de Deus. Amém, meus irmãos? Então assim nós concluímos a videoaula 7, que fala sobre o ministério do Espírito Santo no Novo Testamento. Conforme eu alertei no início, a aula ficou grande, mas é uma aula importante, interessante e edificante. E quem assistir até o final só vai ser abençoado, amém? Lembre-se, a matéria está na descrição do vídeo. Você pode copiar esse conteúdo, colocar no Word, salvar, montar a sua apostila, e você também pode usar esse material com mais aquilo que Deus te der e elaborar um bom estudo na sua igreja sobre o Espírito Santo. Desejo que Deus te abençoe ricamente em nome do Senhor Jesus Cristo.